Tudo bem com vocês? Estou de volta. Mas quem que está de volta? Eu, novamente, professor Emerson, para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura. E como você já sabe, conhecer personagens, conhecer histórias, rever alguns personagens, rever algumas histórias que talvez vocês já conheçam e, por que não, viver essas histórias que a gente faz a contagem aqui e a leitura dessas histórias para vocês. É gostoso essa parte da literatura? Por quê? Porque a literatura nos permite tudo isso, nos permite viver esses personagens, nos permite estar nesses lugares, sejam esses lugares reais ou lugares fictícios, a literatura nos permite tudo isso. E, para a gente começar, como vocês já estão acostumados, olha só. Como seria o mundo se todas as pessoas pensassem da mesma forma? Essa eu vou explicar para vocês. O que você vai fazer agora? Vai parar um pouquinho e vai pensar. Olha só. Como que seria o mundo, a sociedade, se todas as pessoas pensassem da mesma forma? Mas de que forma, professor? A minha forma? A forma do outro? É exatamente isso que você vai ter que refletir. Como que isso aconteceria? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, interessante a gente refletir sobre essa questão de como seria se todas as pessoas pensassem da mesma forma. Por quê? Porque será que sou eu que penso da forma correta? Será que é a outra pessoa que pensa da forma correta? Então é interessante a gente pensar a esse respeito de como poderia ser essa sociedade. Mas por que será que nós estamos falando sobre isso? Claro que vai ter alguma coisa a ver com a nossa história de hoje. Mas antes de nós chegarmos à nossa história, conheça o nosso autor. Olha só, o nosso autor é o João do Rio. Ele nasceu em 1881, vocês não leram errado, 1881, e faleceu muito jovem, no ano de 1921. Mas afinal, quem é o João do Rio? Olha só, Paulo Barreto, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, sim, o nome dele é longo mesmo. Pseudônimo literário, João do Rio. Jornalista, cronista, contista e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1881 e faleceu na mesma cidade em 23 de junho de 1921. Trago para vocês 2 obras dele, olha só. Tenho A Alma Encantadora das Ruas e Rosário da Ilusão. O João do Rio, olha só que interessante, o João do Rio, então, jornalista, contista, cronista, então ele escreveu muito para os jornais e também teve as suas obras publicadas, então é um autor brasileiro bem conhecido e vocês perceberam que ele tem um nome bem longo, certo? Mas ele é conhecido como João do Rio. Ele não teve só esse pseudônimo, ele teve outros pseudônimos, mas o João do Rio é o mais conhecido. Então, já que nós já falamos do nosso autor de hoje, o que vocês acham da gente tentar pensar no conto que nós vamos ler? E para isso eu trago para vocês um desafio. Vamos descobrir o título. Para isso você vai ter que desembaralhar as letras e tentar formar aí um possível título para o nosso conto. Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, deu tempo para vocês descobrirem aí, fazer a montagem, né, dessas letras e formar as palavras? Conseguiram descobrir qual é o nome do nosso conto? Será que você conseguiu descobrir o nome que realmente é do conto? Ou será que você conseguiu aí montar outras palavras, formar outras palavras com as letras? Então, vamos conferir. O título do nosso conto é O Homem de Cabeça de Papelão. E agora que a gente já sabe o título da história, o que você acha da gente pensar um pouco? Sabendo do título O Homem de Cabeça de Papelão, quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa? Ou seja, o que essa história poderia nos contar? Um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram colocar aí a sua criatividade no papel e pensar o que essa história vai nos trazer? Porque afinal, né, um homem de cabeça de papelão, como assim cabeça de papelão? Será que tem alguma coisa por trás desse título? Vamos conhecer a história para a gente descobrir. Olha só, no país que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O País do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios, não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso! Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Lida a nossa introdução, para um pouquinho para a gente conversar e pensar em alguma coisa, porque olha só que interessante, né? Seria a capital do bom senso. Por isso, eu tenho uma pergunta para você. O que você entende por bom senso? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, colocou aí o que você entende por bom senso? Não tem resposta certa ou resposta errada, é realmente aquilo que você entende por bom senso. Por quê? Porque nós estamos falando ali do país do sol, certo? Então, aquela capital ali seria a capital do bom senso. E é interessante a gente já pensar nessa cidade. Olha só, quais características você daria para o país do sol e seus moradores? A gente já conhece um pouquinho sobre esse país, então quais são as características? Como que você imagina que seja esse país do sol e como que você imagina que sejam esses moradores? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, como será que é esse país do sol e como será que são esses moradores? Será que são moradores felizes? Será que são moradores tristes? Será que são moradores igual nós aqui somos moradores? Então é bem interessante a gente já pensar, né, tentar construir aí em nossa mente como seria esse ambiente. Por quê? Porque afinal é nesse ambiente que vai passar a nossa história de hoje, o homem de cabeça de papelão. Será que todos os moradores, professor, têm cabeça de papelão? Será que é isso? Professor, eu tô pensando aqui, será que eles não usam ali a cabeça de papelão por conta do sol? Porque afinal é o país do sol. Olha só quanta coisa a gente consegue pensar a esse respeito. Mas vamos continuar a nossa história, porque acredito que a gente vai conseguir descobrir o que se passa, né, na cabeça desse homem de cabeça de papelão. Olha só. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. A partir desse momento, eu paro novamente para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o Antenor, o nosso personagem. Né? Olha só como traz, né, o nosso narrador ali, traz o Antenor, apesar de não ter importância. O que será que é? Como será que é uma pessoa de importância? Né? Em que momentos, assim, que termos está colocando ali pessoas com importância? E diz ali que ele era de boa família. E olha o destaque, tão boa que até tinha sentimentos. Nossa, mas ter sentimentos não deveria ser uma coisa natural ao ser humano? Mas ali nós já sabemos que esse Antenor, aparentemente, ele não está de acordo ali com os outros moradores da cidade. Então é interessante a gente pensar para a gente ir construindo, né, esse nosso personagem. Lembrando que nós estamos falando de conto e o conto não vai trazer aí grandes detalhes de como esse personagem é. Então a gente vai construir na nossa mente. Vamos continuar a nossa história para ver o que mais a gente descobre. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. E agora a gente para novamente para a gente reler um trecho. Olha só. A sua respeitável progenitora, ou seja, a mãe, descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade verdadeira. Por que dizer a verdade poderia ser considerado um defeito horrível? Por que será que é um defeito? Vou dar um tempinho para você pensar, refletir aí a respeito da sociedade, da sua vida social, e eu já volto para a gente continuar.
Então, é interessante quando a gente pensa nessa passagem do texto, porque quando diz que dizer a verdade, né, era um defeito horrível, mas por que será que dizer a verdade é um defeito? Será que essa verdade que o Antenor diz é uma verdade que magoa as pessoas? Por isso, eu já tenho uma outra pergunta para você. Quais sentidos podemos atribuir à expressão verdade verdadeira? O que será que isso quer dizer, verdade verdadeira? Mais um tempinho para você e eu já volto. É interessante, novamente, nós pensarmos a respeito desse trecho, justamente por conta dessa verdade verdadeira, né? E lá no texto, lá no conto, diz não a verdade útil, ou seja, não aquela verdade para se beneficiar de alguma coisa, ou para apaziguar alguma situação, mas a verdade verdadeira mesmo, não mentia mesmo, dizia aquilo que realmente acontecia. Então é interessante a gente já ir pensando, né, nesse nosso personagem. Por quê? Porque é um personagem honesto, que nós já vimos, e também um personagem verdadeiro. Será que essas pessoas moradoras ali do País do Sol não são pessoas verdadeiras? Olha que interessante como a gente vai construindo a ideia desses moradores. Estão lembrados que uma das atividades era justamente a gente pensar sobre esses moradores? Então, vamos continuar a leitura para a gente ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa. Olha só. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia, a quem teve de explicar a sua caridade. E agora a gente para novamente, né? A gente já está conhecendo o Antenor um pouquinho mais. Eu tenho uma pergunta para vocês. Olha só, por que Antenor era visto como doido? Foi isso que o nosso texto trouxe, que Antenor era visto como doido. Mas por quê? Por que você acha? Um tempinho para você e eu já volto.
Então, por que Antenor era visto como doido? É interessante quando a gente pensa a respeito de onde esse Antenor está morando, né? Ele está nesse país do Sol, então ele está incluído aí nesse lugar, nessa sociedade em que ele é visto como doido por ser honesto, por ser bom, por ter sentimentos. Lembram que ele faz parte ali de uma família que é tão boa que até tem sentimentos? Então, as pessoas acham ele, né, diferente, então o taxam como doido. Vamos continuar a nossa história para a gente ver se o Antenor é doido mesmo. Olha só. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto. Os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários mítins como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro. Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quer trabalhar. Vender na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua, porque mandavam embora Antenor. Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. E agora nós paramos novamente para mais uma reflexão a respeito do Antenor. Por que Antenor não conseguia se manter empregado, né? Ele não conseguia ali ter o trabalho durante muito tempo. Mas por que isso acontecia? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será que o Antenor não conseguia se manter empregado? Afinal, vimos novamente que ele é uma pessoa honesta, é também uma pessoa que tem muita ideia, pessoa criativa. Mas por que será que ele não conseguia parar no emprego? Será que era inveja das pessoas que trabalhavam com ele, por ele ter essas qualidades que esses outros moradores ou esses outros empregados não tinham? Ou até mesmo o patrão, por que o patrão não gostava desse tipo de empregado? Então é interessante quando a gente vai construindo essa ideia de sociedade ali no País do Sol. Então, vamos continuar. É a norma do País do Sol.
Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta o outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E depois, com ares... O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Praxedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe, no convívio social compreendia o desastre da verdade. Não o tolerava. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinara geografia num colégio, de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. Agora, eu paro um pouquinho nesta parte para a gente conversar a respeito do que vocês estão achando do Antenor. Como que vocês estão vendo esse personagem? Será que o Antenor está errado em ser essa pessoa que corre atrás daquilo que ele quer, que faz as coisas sem interesse? Será que isso é errado ou será que isso é errado naquela sociedade em que ele está? E eu fico aqui pensando, se você fosse o Antenor, como que você se sentiria nessa situação. Então, convido vocês a sempre ir pensando nesse nosso personagem para que a gente viva esse personagem e possa sentir ali como ele está vivendo esta situação de ser o diferente. Lembra lá no início que nós falamos sobre isso, de ser o diferente nesse local onde todas as pessoas são iguais. E lembrando, até agora, de cabeça de papelão, nada. Será que era só o título, professor, que não vai ter alguém com cabeça de papelão? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E vamos continuar a nossa história. É da tua cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando seu coração apaixonou-se. E agora nós vamos pensar, porque essa informação é interessante. Apaixonou-se. E você já se apaixonou? Já sabe o que acontece quando a gente se apaixona? E eu tenho uma pergunta para você. Agora que Antenor estava apaixonado, o que poderia mudar? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, será que vai mudar alguma coisa agora que o Antenor está apaixonado? Será que ele vai agir de outra forma? Ou será que ele vai agir ali igual os moradores ali da cidade, aquelas pessoas, os vizinhos, os parentes? Será que é isso que vai acontecer? Será que o Antenor vai ser capaz de mudar por conta de uma paixão? Interessante a gente pensar nisso, mas vamos ver o que vai acontecer agora, afinal que o Antenor está apaixonado. Olha só. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim? E por isso é que só caso depois. Olha só agora, chama a atenção de vocês. Olha só agora ali a Maria Antônia, né, com o Antenor, um homem honesto, um homem trabalhador. Ele não para no emprego, mas a gente sabe que é um homem trabalhador. E a Maria Antônia ali falando para ele que ele não tem juízo, tanto que eu convido você para reler um trecho. Olha só. Mas que chama você juízo? Ou seja, ser como os mais. O que Antenor teria que fazer para ser como os mais? Então prestem atenção. Olha só. Agora que a gente já leu uma boa parte do nosso texto, você já sabe, né, como poderia ser esses mais. Quem são esses mais? São as outras pessoas ali, né, da comunidade, são aquelas pessoas em que as pessoas estão acostumadas a conviver. Pela nossa leitura e pela nossa conversa, você já consegue responder e eu vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, o que Antenor deveria fazer para ser como os mais? E você, que está acompanhando essa história do nosso personagem Antenor, você gostaria de ser como os mais? Fazer ali o que todos os outros fazem também? Ou você gostaria de continuar fazendo aquilo que você faz porque você tem convicção naquilo que você faz? Como você já me conhece, sabe que eu sou curioso, gostaria muito de poder ouvir a sua resposta ou mesmo aí discutirmos essa resposta pessoalmente, porque isso dá uma belíssima discussão da nossa leitura. Mas vamos continuar então para saber, afinal agora o Antenor está apaixonado, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai sim ser como os mais. Olha só, nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem,
Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários, irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos e especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então, Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relojeiro e lhe veio à memória. Bolas! E eu que esqueci? A minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou. Entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero-o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. E agora eu paro a nossa leitura, já que nós temos ali o Antenor frente à sua cabeça, que ainda não foi consertada, e eu já tenho uma pergunta para você. Olha só, por quais motivos o relojoeiro não consertou a cabeça de Antenor? O que será que aconteceu? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que aconteceu que não consertou a cabeça? Vamos descobrir? Olha só. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual.
como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O Senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio ao concor. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência profissionalmente tenha razão, mas para mim a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol, foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. E assim a gente termina o nosso conto e a gente vai pensar um pouco, mas por quê? Por quais motivos Antenor quis continuar com a cabeça de papelão? O que aconteceu que o Antenor não quis tirar a cabeça? Será que estava confortável ficar com a cabeça de papelão? Afinal, ele estava como os outros? Então, isso para a gente refletir. E aí, se você fosse o Antenor, qual teria sido a sua decisão final? Ficar com a cabeça de papelão ou com a cabeça que você tinha com perfeição, de acordo com o relojoeiro? Fico eu aqui curioso para saber a sua resposta, porque você sabe que eu sou curioso, mas deixo para vocês o meu abraço e te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!